Você é um ser cósmico. Neville Goddard. Palestra de 2 de maio de 1969. Parte 2. Está escrito que o anjo do Senhor disse aos que iam ser testemunhas: Ide e o encontrareis, porque Deus nasceu hoje em Belém. Procure este sinal, que é um bebê envolto em panos, deitado no chão. As testemunhas foram apressadas e encontraram o sinal, mas eles não podiam ver aquele que estava tendo a experiência, porque ele era espírito, e visto que Deus é espírito, foi Deus quem nasceu. Embora eu não pudesse ser visto por olhos mortais, minhas testemunhas não podiam me ver, mas eu podia vê-los, e todos os seus pensamentos eram objetivos para mim. Então, o sinal do meu nascimento foi levado por uma tempestade. Agora, sabendo que sou Deus, que é Pai, devo ter um filho para testemunhar minha paternidade. 5 meses depois, o Filho de Deus, Davi, apareceu diante de mim e me chamou de pai, e eu cumpri sua promessa. Depois, voltei ao limite da minha cruz para compartilhar minhas experiências com vocês, meus irmãos, para encorajá-los a acreditar. Eu vi meu único filho, que é o único Filho de Deus. Esse filho é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, provando que a corrida acabou e a coroa da justiça é minha. Desempenhei cada papel adorável e desagradável neste mundo. Tive de fazê-lo para ver meu filho, cuja beleza é incomensurável e que se chama Davi. Agora, o terceiro ato poderoso revela sua verdadeira identidade como ouro fundido. No livro de Zacarias, lemos: Ele estava no Monte das Oliveiras, quando este se dividiu de leste a oeste, enquanto metade se movia para o norte e a outra metade para o sul. Você descobrirá, como eu, que o Monte das Oliveiras de que se fala aqui é o seu corpo, pois o Antigo Testamento é um esboço, uma previsão de uma forma não totalmente conclusiva e imediatamente evidente. É uma sombra, mas não é a substância. Zacarias se refere a uma montanha, mas quando acontecer com você, você perceberá que a montanha é você. É o seu corpo que é dividido de cima para baixo, de leste para oeste, à medida que um lado se move para o norte, enquanto o outro lado se move para o sul, revelando líquido, ouro derretido em sua base. Ao olhar para aquele ouro líquido e vivo, soube que era eu mesmo, e me fundi com ele, e subi para o meu crânio, para o reino dos céus, pois o reino está dentro. Naquele momento, eu parti do mundo da geração e retornei ao mundo da regeneração, enquanto os céus reverberavam como um trovão. Tendo retornado ao estado fundido, eu me lancei no molde que foi preparado para mim antes que o mundo existisse, para me tornar a imagem viva que irradia e reflete a glória de Deus. Agora sou a imagem expressa do próprio Deus. Eu digo a você, ele o fez. Como um dos deuses, concluí a jornada, mas, por sermos todos irmãos, sou obrigado a permanecer no mundo para contar-lhe, na esperança de que você, que ainda está dormindo, acredite em mim. Eu digo que o Cristo das Escrituras é um padrão de salvação e não um homem separado de você. Os 4 atos poderosos que formam essa redenção começam com o seu despertar dentro de você e termina com a descida da pomba. 2 anos e 9 meses após minha ascensão ao reino dos céus, o Espírito Santo desceu sobre mim em forma corporal, como uma pomba, e me sufocou com amor. Então, eu soube que havia preenchido todo o papel e agora era uma gloriosa pedra viva no corpo vivo do Cristo ressuscitado. Cristo é aquele que caiu contendo tudo dentro de si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Porque ele não poderia cair sem todos nós, concordamos em cair com ele.
Esse foi um acordo para a expansão, pois a verdade é uma iluminação sempre em expansão. Deus, tendo atingido o limite de contração e opacidade, morreu para se elevar em expansão e translucidez ilimitadas. A opacidade, que é a dúvida, é personificada como uma coisa que é chamada de diabo, e sendo chamado de homem, é o limite da contração. Pode ser difícil de acreditar, mas, como Paulo disse após sua revelação, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O homem acredita que está ficando cada vez mais sábio, mas isso é apenas um absurdo, cada vez mais sábio. Mas Deus permite que o absurdo continue, enquanto os homens dão medalhas uns aos outros, sabendo que depois da revelação, o homem saberá que a Bíblia não está falando de um Messias que virá de fora, mas de dentro. Um homem caiu dizendo: "Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão como homens e morrerão como um só, ó príncipes." Vocês podem imaginar isso? Caindo como um homem, somos príncipes. E se isso for verdade, então nosso Pai é um rei. Digo-vos que o nosso Pai é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, pois é o Senhor Deus Jeová que nos eleva a si mesmo, para que cada um de nós tenha plena consciência de ser o Pai. Independentemente do seu sexo atual, você é um filho de Sod, determinado a despertar como o Pai. Esta maravilhosa história das Escrituras é completamente mal compreendida. Os pregadores de hoje não são enviados, pois ainda não foram despertados. Portanto, eles vão lhe dar todos os tipos de histórias sobre a interpretação das Escrituras. Antes de 1959, não fui enviado, mas em 1959 fui chamado, incorporado ao corpo de Deus e enviado. Essa incorporação é como uma impressão feita por um selo em cera ou argila, pois saí trazendo a imagem de Deus. O olho mortal não pode ver essa imagem, e quando eu morrer aqui, meu corpo físico se desintegrará como todos os corpos fazem. Meus amigos dirão que estou morto, pois para eles sou um ser mortal, com fraquezas e limitações da carne. Aqueles que me veem como Neville são enganados, pois não podem ouvir o que estou dizendo, pois estão vendo um corpo se desintegrando diante de seus olhos. Eles estão julgando pelas aparências e não podem entender que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o homem exterior, enquanto Deus vê o homem interior. E eu, o homem interior, fui impresso em Deus como um grande selo sobre cera. Eu visto este corpinho que continua a se deteriorar. Ainda assim, eu, invisível aos olhos mortais, estou irradiando e refletindo a glória de Deus. Eu sou a imagem expressa da pessoa que é Deus, mas só aqueles cujos olhos estão abertos me verão. Eu prometo a vocês que me ouvem esta noite que não demorará muito para que vocês partam deste mundo. Não tenhas medo. Você será restaurado à vida em um mundo como este, para continuar sua jornada. Se você acredita no que ouviu de mim, embora eu não esteja lá, aonde quer que você vá, eles vão falar do trabalho que fiz aqui. Individualmente, deixei o mundo da morte. Estou apenas esperando o momento em que esta vestimenta seja tirada pela última vez. Não serei mais restaurado a um mundo de mortalidade como este, pois terminei a corrida. Eu lutei o bom combate. Eu tenho mantido a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, onde irei para esperar que todos os meus irmãos entrem nessa união e seja o único ser que desceu carregando tudo. Guarde minhas palavras, não estou enganando você. Não demorará muito
para que você tire esta vestimenta e se encontre restaurado à vida. Lá você encontrará muitos de seus amigos que foram antes de você. Será um mundo como este, onde você fará todas as coisas que fazemos aqui. E você vai se lembrar de quem te ensinou. Você não vai me ver lá, mas eventualmente você vai me ver. Agora estou indo para onde você não pode ir, mas você vai, porque todos vão despertar como Deus Pai. Não estou tentando persuadi-lo a mudar sua atitude em relação ao orador. Estou apenas dizendo o que sei por experiência própria. Como Paulo, não recebi esse conhecimento de um homem. Veio por meio da revelação da verdadeira natureza da salvação. É algo totalmente diferente. A salvação não é um homem, mas um homem padrão enterrado em todos, que despertará em todos em uma experiência de primeira pessoa, singular e no tempo presente. Quando a experiência for sua, você também saberá quem você é. Fui ensinado a acreditar que Deus era outro, mas quando o padrão despertou em mim, eu soube que era Ele. Agora fico no mundo apenas para compartilhar essa sabedoria com meus irmãos. O autor desconhecido do livro de Hebreus disse: Irmãos santos, olhai para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Todos nós somos participantes deste grande presente. Então, vamos agora olhar para Jesus, o apóstolo que é chamado e enviado. É Jesus quem é chamado. Isso é quem você realmente é. Como apóstolo, você é chamado e enviado para contar a história da salvação por experiência própria. Você contará suas boas novas sabendo que nem todos que as ouvirem responderão. Na verdade, muitos, por estarem mais interessados nas honras dos homens, o desconsiderarão. Aqueles que têm 50 milhões de dólares só estão interessados em aumentar sua riqueza para 100 milhões de dólares. E embora possa ter 80 anos, quando ouvirem sua história, isso não os interessará, pois ainda vão querer mais do que devem deixar para trás quando partirem deste mundo, já que não serão capazes de levá-lo com eles, como você sabe. Eles farão um mundo como este, apenas desprovido do que eles construíram aqui, e se lançarão no papel mais adequado para a obra que ainda será feita neles pelo Filho de Deus, que está usando aquela vestimenta. Ele pode tirá-lo do papel de milionário e colocá-lo no papel de um engraxate ou de alguém que limpa latrinas, se isso for necessário para o trabalho que ainda precisa ser feito nele. O mundo para o qual eles vão é tão real quanto este. Eu sei que isso é verdade por experiência própria. Sentei-me em uma cadeira e senti algo acontecer dentro de mim e vi um mundo que é solidamente real. Conforme minha consciência segue a visão, eu entro naquele mundo e ela se fecha sobre mim quando este mundo é excluído. Enquanto eu estiver naquele mundo, meu corpo é real. É visto e ouvido por todos. Se naquele mundo eu tenho um corpo assim, mas aqueles que estão aqui veem o meu corpo adormecido em uma cadeira, como consegui esse corpo? Era tão real para mim e para aqueles que me viram e ouviram lá, quanto este corpo que você agora vê aqui. Você poderia destruir este corpo, mas não o teria destruído naquele mundo. William Blake disse uma vez: o carvalho é cortado com o machado e o cordeiro é morto pela faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre e são reproduzidas pela semente do pensamento contemplativo. Quando entrei naquele mundo, eu sabia que era um homem chamado Neville. Eu estava tão ciente de ser Neville que me vesti do corpo que era Neville, mas eu sabia que havia um corpo que era Neville dormindo profundamente em uma cadeira. Como isso aconteceu? Pela semente do pensamento contemplativo. Quando você morre aqui, você se remodela na semelhança que você conhece. Apenas você reduz a idade a um tempo que lhe agrada. Um homem de 80 anos, sabendo o que sabe agora,
vestirá um corpo de 20 anos, produzido pela semente do pensamento contemplativo. Quem faz isso? O Deus nele. Ele não passará pelo ventre de uma mulher, mas criará um novo corpo pela semente do pensamento contemplativo. Ele continua naquele mundo, assim como ele faz aqui, para morrer lá e começar tudo de novo, até ouvir a história da salvação e crer. Agora vamos para o silêncio.